Olá família, bem-vindo à nossa conversa sobre como podemos transformar o mundo através do discipulado. Nesses 10 episódios, estamos a seguir o livro Discipulado Contagioso de David e Paul Watson, aprendendo como podemos estabelecer movimentos discipuladores. Queres mudar o mundo? Vamos lá! Olá pessoal, aqui é Efraim e começamos assim com o primeiro episódio da série Discipulado Contagioso. E nesta primeira parte vamos falar da mentalidade de um discipulador. E para começarmos, hoje eu quero falar de 3 tópicos. Vamos ao primeiro tópico. Os fazedores de discípulos abraçam as lições ensinadas pelas falhas. Em Mateus 28, versículo 19, lemos que Jesus fala com seus discípulos e lhes diz: Vão, façam discípulos de todas as nações. Esse versículo é um clássico. Todo mundo conhece. Então, Jesus plantou assim um movimento de criação de discípulos. E é através deste movimento que Jesus quer mudar o mundo. Primeiro é que ele quer restaurar o nosso relacionamento com Deus. Segundo, ele quer mudar o mundo. E como discípulos de Jesus que somos, buscamos todos os dias nos assemelhar ao Mestre. E esse é o sonho de Deus para o mundo. Deus quer povoar a terra com suas cópias. Já imaginou a terra cheia de pessoas refletindo a imagem de Deus? A terra cheia de amor, pessoas de todas as nações refletindo esse amor. É fantástico, não é? Então, como discípulos contagiosos, queremos 2 coisas. Primeiro, sermos discipuladores contagiosos. Segundo, fazermos discípulos contagiosos que vão mudar o mundo. Eu vou repetir, como discípulos, queremos sermos discipuladores contagiosos. Segundo, fazermos discípulos que vão mudar o mundo. Por exemplo, aqui no Movimento à Palavra, geralmente passamos 2 ou 4 anos investindo e desenvolvendo líderes. E esses líderes, durante o mesmo período, eles desenvolvem mais líderes e assim por diante. O que significa que ensinamos as pessoas a obedecer a Jesus e a amar o próximo. E como resultado, algumas igrejas se tornam mais igrejas, e estas igrejas se tornam dezenas de igrejas, e essas se tornam centenas de igrejas, pois os discípulos contagiosos estão treinados para obedecer todos os mandamentos de Cristo. Os discipuladores estão dispostos a aprender também com suas falhas. E talvez o mais importante, que nunca o discipulador ou o discípulo tem medo do fracasso. E tentar de novo e tentar novas coisas é sempre uma característica da mentalidade de um discípulo. E é natural que nesse processo de andar com Deus e fazermos discípulos cometamos falhas. Às vezes, as aparentes oportunidades que temos para discipular pessoas são apenas para aprender e não necessariamente para fazer um discípulo ou levar algumas pessoas para o reino de Deus. Vamos ao segundo tópico? Segundo tópico. Os discipuladores desculturalizam, não contextualizam o Evangelho. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. Logo, somos discipuladores interculturais, ou seja, discipulamos pessoas de todos os lugares, de todas as culturas. E um dos desafios de ser uma testemunha intercultural é apresentar Jesus da mesma forma que o Espírito Santo faria. Porque às vezes queremos tanto que uma pessoa conheça Deus e tentamos maquiar Jesus a ver se as pessoas aceitam Ele. Não devemos fazer isso. Devemos sempre apresentar Jesus como Ele é. Por várias razões. Apresentá-lo como alguém que Ele não é uma mentira. Primeiro para nós mesmos e depois para aqueles que desejam realmente conhecer a Jesus. Segundo, o Jesus conforme conhecemos acabaria por parecer confuso até para nós e às vezes ofendendo as pessoas e a quem tentas apresentar. Isto porque ninguém é capaz de conhecer uma cultura na sua plenitude e detalhes ao ponto de querer apresentar Jesus conforme essa cultura. Terceiro, porque há ensinamentos na Bíblia que são contrários a culturas. Por exemplo, há culturas que permitem que um homem tenha muitas esposas. Então, devemos sempre apresentar a Jesus como Ele é e não como as pessoas esperam que Ele seja, mas sempre como a Bíblia diz como Ele é. Portanto, Jesus nunca deve ser contextualizado. Ele é o mesmo Jesus para todas as nações. O que devemos contextualizar é a forma como obedecemos a Jesus em meio à nossa cultura. Por exemplo, o fazedor de discípulos de todas as nações, as pessoas não precisam adorar da mesma forma, não precisam orar, servir, jejuar da mesma maneira ou fazer qualquer outra coisa da mesma forma. O que importa é saber como ser obediente a Jesus na minha cultura. É assim que o fazedor de discípulo pensa e é isso que ele vai fazendo quando ele ensina. Então, como ser obediente a Jesus no meu contexto?
Por isso, ao ensinar a adoração, o louvor, nós não ensinamos o estilo da adoração. Nós ensinamos apenas a adoração e depois perguntamos como é que você pode adorar a Jesus no seu contexto. Nós também não ensinamos as pessoas a oração. Nós ensinamos o que é oração, mas depois perguntamos. Não dizemos ore assim, dizemos pergunte como orariam. Então, ao ensinar sobre o louvor, não diga cante assim. Pergunte como podemos louvar a Deus em nossa comunidade. Já reparou que em cada continente, em cada país, as pessoas têm uma forma diferente de louvar. Outros dançam, outros são mais reservados, outros são mais agitados. É tão fofo isso tudo. Então, o Espírito Santo tem estado a inspirar as gerações e nações a adorarem conforme suas características. Ao ensinar sobre a pregação, pergunte-lhes como exortariam os outros a seguir os ensinamentos de Jesus. Não diga, pregue assim. É verdade que existem discípulos que podem pregar melhor que os outros, mas não existem discípulos que podem pregar o melhor evangelho que os outros, porque o evangelho é o único, ele não pode ser contextualizado, ok? Então, eu vou repetir isso. Precisamos aprender a ensinar fazendo um mínimo de perguntas, não dando respostas a cada pergunta ou tendo uma opinião expressa sobre tudo. Quando um novo discípulo lhe fizer uma pergunta, sua resposta deve ser a mesma. O que você deve fazer para ser Jesus, ser obediente a Jesus na sua situação? Vamos ao terceiro tópico. Os discipuladores plantam o evangelho em vez de reproduzirem sua religião. Como fazedor de discípulos, eu lhes encorajo a apresentar o evangelho da forma mais honesta e mais acadêmica possível. Apresentar o evangelho não é apresentar a doutrina. O evangelho é apresentar a Jesus como ele é, ensinar as pessoas a amá-lo e a obedecê-lo. Enquanto que apresentar a doutrina é basicamente transmitir os ensinamentos da sua igreja e a visão dela sobre a Bíblia e sobre como ela deve ser vivida em sua própria cultura. Muitas vezes nós falhamos porque quando estamos a discipular alguém, deixamos a impressão que queremos que essa pessoa frequente a nossa igreja ou a igreja que nós frequentamos. Mas os ensinamentos Mas se ensinarmos as pessoas a obedecerem a Jesus, nós não nos importaremos com a igreja que eles irão, porque sabemos que em todas as áreas das suas vidas, mesmo diante da cultura e das circunstâncias, elas escolherão ser obedientes a Jesus e refletir a imagem de Deus onde quer que eles estejam. Este é um ponto importante. A cultura cristã pode ter um impacto extremamente negativo na formação de discípulos. Ela é muitas vezes uma barreira para as pessoas que realmente desejam conhecer a Jesus. É por causa disso que há pessoas que amam Jesus, mas não amam a igreja. Lembra do tempo de Jesus? As multidões seguiam a Jesus, mas eles não iam à igreja. Eles odiavam, eles não gostavam dos fariseus, por causa da cultura cristã. Então, é importante abandonarmos, às vezes, a cultura cristã quando estamos a ser testemunhas interculturais. O que é isso de cultura cristã? Na formação dos discípulos, evitamos frases de títulos da igreja, como irmão em Cristo, os perdidos, e às vezes a nossa saudação da cultura cristã, graça e paz, shalom, a paz do Senhor. Por que evitamos essas coisas? Porque muitas pessoas não gostam das coisas que se parecem religiosos. Então, o que importa é sermos obedientes a Jesus no nosso contexto. Não precisamos dizer a paz do Senhor, mas podemos demonstrar a paz do Senhor através do nosso amor e do nosso afeto. É assim como os discipuladores interculturais pensam. Desde sempre, as pessoas criticaram a igreja, mas sempre se sentiram atraídos por Jesus. Por isso, precisamos apresentar a Jesus como Ele é. Então, este foi o primeiro episódio. Esperamos por ti no próximo episódio. Obrigado por ter feito parte dessa conversa. Nós, no Movimento à Palavra, estamos a mudar Moçambique através dos nossos grupos de discipulado nas universidades. Se quiser fazer parte, siga-nos no Instagram e Facebook. Também no nosso canal de YouTube, subscreva, comente e partilhe esses vídeos com os seus amigos. Tem dúvidas, perguntas, curiosidades? Interage conosco deixando o seu comentário. Chikwambi Chikatakis.